Boa tarde, já estamos na segunda edição especial de Autárquicas 2020. O voto é na Record. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, disse hoje que o poder local é o mais próximo das pessoas e um dos pilares basilares da democracia cabo-verdiana. Jorge Santos fez essas considerações após o seu exercício de voto. As 8ª eleições autárquicas acontecem nos 22 municípios do país, no momento em que Cabo Verde comemora 29 anos da instituição do poder local, que, segundo o presidente da Assembleia Nacional, tem cumprido a sua missão e contribuído para a democracia cabo-verdiana. Jorge Santos fez estas considerações depois de exercer o seu direito de voto aqui na capital do país. Neste momento estamos a celebrar os 29 anos do poder autárquico em Cabo Verde. No próximo ano serão 30 anos. E eu tive a oportunidade também de participar nas primeiras eleições democráticas de 1991, em dezembro de 1991. O poder local é o poder mais próximo das pessoas. É um dos pilares basilares da democracia cabo-verdiana. A nossa Constituição é estruturada para termos um sistema de governação descentralizado. Um sistema de governação em que é preciso respeitar a autonomia do poder local, baseado na descentralização do poder e em dois princípios fundamentais, da complementaridade e subsidiariedade entre a administração central e a administração local. E ao longo desses 29 anos, o que nós podemos dizer é que o poder local tem cumprido a sua missão para a felicidade dos cabo-verdianos, para a robustez da nossa democracia. Jorge Santos faz o apelo para a participação dos cabo-verdianos nestas eleições, que são decisivas e importantes para os municípios, no momento em que o arquipélago e o mundo lutam contra a Covid-19. E em plena pandemia do coronavírus, eis que estamos aqui a votar no final de umas campanhas onde a inovação e a utilização das novas tecnologias de comunicação estiveram sempre presentes. Por isso, o meu apelo é na participação de todos os cabo-verdianos nestas eleições, que respeitem as normas, o distanciamento social, a higienização, mas, acima de tudo, que no final destas eleições, de novo, respeitemos essas mesmas normas. No momento dos festejos, daqueles que ganham ou daqueles que perdem estas eleições, é preciso a contenção e o respeito escrupuloso e lembrarem sempre que nós estamos num período da pandemia do novo coronavírus. Com a chegada do coronavírus ao mundo, os impactos são registados em todos os domínios e, quando questionado se este facto não terá implicações nestas eleições, mais concretamente nas abstenções, o presidente da Casa Parlamentar responde: o novo coronavírus é sempre uma incógnita. Mudou as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas formas de ser. E continua ainda como incógnita qual será o impacto nestas eleições. Mas estou em crer, pela dinâmica de participação dos cabo-verdianos, de Santo Antão a Bravo, e pela importância que toda a nossa diáspora também está a pôr nestas eleições autárquicas, que a população está esclarecida e vai participar grandemente, massivamente nestas eleições, diminuindo as taxas de abstenção. Mas em todo o caso, como comecei e termino, o novo coronavírus é uma incógnita e nós não sabemos o que poderá acontecer. Mas, em todo o caso, nós desejamos e apelamos a todos os cabo-verdianos, em respeitando as normas sanitárias, para participarem ativamente nestas eleições, escolhendo aqueles que vão lidar com eles ao longo destes próximos 4 anos. E pelo facto do país estar a viver um momento diferente por causa da pandemia, Jorge Santos, o líder da Casa Parlamentar, aconselhou contenção no momento dos festejos dos resultados, de forma a evitar assim mais contaminações. Ainda vai a tempo de exercer o seu direito de voto. O primeiro-ministro fê-lo na manhã de hoje e apela aos inscritos a fazerem o mesmo. O primeiro-ministro acredita que, apesar da pandemia, haverá uma boa participação nas eleições de hoje. A razão é óbvia.
O voto é o poder que o cidadão tem para escolher o seu representante. O primeiro-ministro apela ao voto consciente e adianta que quanto maior for a participação, maior é a qualidade da nossa democracia. Todos os cabo-verdianos de Santo Antão à Brava exerçam o seu direito de voto, façam a democracia funcionar, façam as melhores escolhas, porque as eleições só se concretizam de facto com boas participações de todos, com as escolhas que cada um possam fazer. É um apelo porque eu vejo, por exemplo, pessoas com idade, mais de 80 anos, a saírem de casa, a fazerem o seu esforço para votarem. Esse é um incentivo para todos os outros. Apesar da situação pandémica que se vive no país, o primeiro-ministro acredita que haverá uma boa participação dos cidadãos nestas eleições e garante que as condições sanitárias para minimizar os riscos estão criadas. Desde que as pessoas estejam protegidas, máscaras, mesmo que não tenham, chegam às assembleias de voto, têm disponibilidade de máscaras, mantenham o distanciamento, as condições estão criadas para que todos possam exercer o seu direito. Não creio que seja um constrangimento neste momento, é a vontade de fazer participar. Eu estou convencido que vamos ter uma boa participação. Para Ulisses Correia Silva, a democracia não pode ficar confinada, mas adverte que o exercício de voto deve ser feito com uma pedagogia acrescida para salvaguardar a vida e saúde em prol do bem comum. Esta pandemia deriva de um vírus que não circula por si só, circula com as pessoas. E só se desenvolve e se expande-se com contágios. Então reforçamos ainda mais o comportamento individual, nisto é fundamental. É assim em Cabo Verde, é assim na Europa, é assim na América, nos outros países africanos. O comportamento individual marca a diferença e é uma grande responsabilidade cidadã, uma grande responsabilidade não só com a saúde, mas com a economia, com o trabalho, com o rendimento, com as condições de retoma da vida social. A retoma da normalidade é, de momento, um grande desafio para o país e para o mundo. Uma meta que só será atingida através da atitude responsável dos cidadãos e do engajamento das autoridades. O presidente Jorge Carlos Fonseca apelou aos cabo-verdianos a dirigirem-se às urnas para votar no máximo número possível no sentido de exprimirem e manifestarem as suas opções, apesar da atual crise sanitária. Depois de exercer o seu direito de voto numa das mesas da Assembleia em Enxada de Santo António, o Presidente da República considerou que o povo sabe em cada momento distinguir o ritmo, a extensão e a medida da sua participação. Falando em participação, o chefe de Estado apelou para que o máximo número de pessoas vote, mesmo neste contexto da pandemia. Entende que é uma experiência ímpar, já que as eleições decorrem numa situação de limitação e condicionalismo impostos pela pandemia da Covid-19. Entretanto, manifestou a sua satisfação pela forma como decorreu a campanha eleitoral, completamente nova, com limitações, eventualmente com violações de regras sanitárias em uma e outra candidatura, lembrando que Cabo Verde é uma referência da democracia e da construção de um Estado de direito democrático. Sublinha que há um certo risco de haver menor participação por causa do atual contexto, mas acredita que o povo cabo-verdiano sabe medir bem a dimensão da necessidade do seu exercício de voto. Jorge Carlos Fonseca espera que no final os vencedores possam exprimir a sua satisfação e que os vencidos aceitem os resultados eleitorais e continuem como atores de um processo político cívico marcado pela participação, responsabilidade e pela tranquilidade. Espera-se para votação nas autárquicas na ilha de São Vicente cerca de 52.686 inscritos, enquanto para a ilha de São Nicolau 4.207 eleitores. Um total de 52.686 eleitores estão inscritos para as votações autárquicas deste domingo em São Vicente, com a Comissão Nacional de Eleições a garantir condições reunidas para a votação tranquila e em segurança. Cristiano Semedo afirma que nas 192 assembleias de votos espalhadas por toda a ilha terão um máximo de 300 eleitores cada, vão contar com uma equipa de higienização e uma outra de fiscais para garantir o distanciamento social,
devido à pandemia e para prevenir a boca de urna. Por outro lado, a Polícia Nacional prevê envolver todo o efetivo da Ilha de Montecara num total de 230 elementos nestas eleições. Já na Ilha de São Nicolau, a delegada da Comissão Nacional de Eleições garante a criação de todas as condições para a realização das eleições na normalidade. Também fez o balanço positivo da campanha eleitoral realizada no município de Tarrafal, acrescentando que a CNE recebeu durante este período 2 queixas escrita e verbal. Concretamente, para as eleições no Concelho de Tarrafal de São Nicolau, estão inscritos 4.207 eleitores. A coordenadora da equipa técnica das eleições autárquicas 2020 do NOSI, Ana Marta, garantiu que os resultados das eleições deste domingo 25 começam a ser disponibilizados a partir das 19 horas, 1 hora após o fecho das urnas. De acordo com a coordenadora da equipa técnica das eleições autárquicas 2020 do NOSE, logo após o fecho das urnas e os resultados enviados por o NOSE, estes serão publicados numa plataforma web oficial a partir das 19 horas deste domingo. Ana Marta sublinhou que nestas eleições autárquicas o procedimento está mais prático e explicou que isso deve-se a 2 factos: ter a conta ativa em uma das operadoras de telecomunicações e ter todas as mesas o suporte do dispositivo, permitindo assim um rápido envio de resultados. A ação da transmissão dos resultados das eleições é feita pelo NOSE, enquanto parceiro tecnológico das eleições, em parceria com a Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. E agora esclareça as suas dúvidas sobre algumas questões relacionadas ao voto nas autárquicas. No quadro, Record TV explica. Caro telespectador, sabe quem pode votar nas eleições autárquicas em Cabo Verde? Se não souber, não tem problema. Vamos lhe explicar. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, só podem votar os cidadãos cabo-verdianos maiores de 18 anos recenseados no território nacional. Estrangeiros e apátridas de ambos os sexos, maiores de 18 anos e com residência legal e habitual em Cabo Verde, há mais de 3 anos e recenseados no território nacional. Os cidadãos lusófonos legalmente estabelecidos em Cabo Verde, nas mesmas condições que os cidadãos nacionais, desde que recenseados no território nacional, também podem votar segundo o artigo 418 do Código Eleitoral. Atenção! Os cabo-verdianos residentes no estrangeiro não votam nas eleições autárquicas. E vamos agora até ao interior de Santiago, onde temos a jornalista Otávia Silva, que nos traz novas informações dos municípios de São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Catarina. Como é que está a decorrer o processo eleitoral nesses municípios, Otávia? Boa tarde, Edneia Barros. Boa tarde, telespectadores. É Cima Buflano, acaba de percorrer alguns municípios do interior de Santiago, onde é que não começar para o município de São Domingos, onde é que esperou de 9.554 eleitores, distribuído para 52 mesas de voto. No constatar que o processo eleitoral tenta correr na normalidade, pessoas tentam dirigir a urnas de forma faseada, sem grandes aglomerações. O mesmo fato foi constatado nos municípios de São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e ali no município de Santa Catarina, onde é que não tem encontrar nesse momento. Apesar de ter registrado que nesses municípios o maior número de pessoas de dirigir a mesas de votos. Nota avança ainda que no município de São Lourenço dos Órgãos tem inscrito na cadernos eleitorais 5.637 eleitores, distribuídos para 28 mesas de voto. No município de São Salvador do Mundo tem inscrito 6.112 eleitores, distribuído para 30 mesas de voto. E ali no município de Santa Catarina tem inscrito 26.300 eleitores, distribuído para 110 mesas de voto.
E também tendo em conta a situação que o país está vivendo nesse momento de Covid-19, não dá para que tanto eleitores como também todo o staff da Comissão Nacional de Eleições está cumprir com medidas de segurança sanitária. Pessoas antes de dirigir a mesas de voto, está desinfetar a mão, o mesmo processo também é feito quando sai de mesas de voto. O distanciamento social e a utilização de máscara também de ser visível, tanto para eleitores como também para todo o staff da CNE. Situações que é visível ser deparada em todos os municípios que nossa equipa acaba de percorrer. Imagens de Nilton Coelho, Otávia Silva, no de voltar para o estúdio da Record TV. Muito obrigada, Otávia Silva. E agora, na cidade da Praia, de acordo com a Comissão de Recenseamento Eleitoral, estão inscritos um total de 86.051 eleitores. No bairro de Achada, Santo António e Palmarejo, o ambiente estava tranquilo, apesar dos atrasos no arranque de algumas mesas de voto. Alguns eleitores também não encontraram os seus nomes nas listas. Numa ronda pelas assembleias de voto em Palmarejo, podemos constatar que o ambiente estava tranquilo, com a presença dos agentes da Polícia Nacional a garantir a segurança durante o escrutínio e as pessoas chegavam aos poucos para votar. Senhor Júlio, máquinas da gente depois de bem exercer o direito de voto, bem aliviado para montar pensamento todo cidadão deve, portanto, pega para ele esse direito que não tem, esse instrumento que não tem, de participar na decisão no nosso país, que está levando a, de facto, participar nas estratégias de desenvolvimento do nosso país. A mim sempre não vota. Esse momento de justiça, é o momento que o povo está a fazer justiça. Só que está a uma democracia mesmo se desenvolve mais, principalmente os jovens devem participativamente na política. Se alguém está falando assim, não, nunca tem nada a ver com política. Se nunca tem nada a ver com política, é para isso que está desenvolve. O país tem que desenvolver, é baseado numa política séria e honesta. Estando num contexto da pandemia, toda a logística foi reorganizada para evitar a aglomeração de pessoas e em cumprimento das regras sanitárias, tanto os eleitores como os membros das mesas de voto estavam adequados com os equipamentos de proteção. Em termos de pessoas com distanciamento e também com algo para desinfetar, já engajamos parte do direito. As pessoas se respeitam, tem pessoas ali que se ajudam pessoas também, portanto, tanto em termos de, portanto, de materiais para desinfecção, portanto, informação, acho que de facto, pelo menos ali nessa mesa ali está muito bem organizado isso. Então esperamos tudo que as outras mesas estão assim também. Em todos os pontos de voto foram destacados staffs da Comissão Nacional de Eleições para garantir o apoio necessário ao eleitor. Aqueles que sabiam da mesa, não te dirigis a mesa de voto, a sala para votar. E onde você está destacado ali, acontece alguma situação de irregularidade que você pode responder? No momento na voto, você vai tranquilo, nada que aconteça de mal, tudo alguém está vota e é isso aí mesmo. Em termos de atraso, houve? Houve um pequeno atraso em termos de pessoas que vêm para passar, bem organizar a urna. Já que ela está bem organizada, o voto começa às 8 e tal para lá. Se tudo o voto vai na medida possível de horário que termina, está ficha horário que fala. E estagiário. Senhor delegado de Quiné, plano modo que você está de escrutínio ali na escola Cisaltina Ramos e mesas de voto teve algum atraso ou nem por isso? Bom, ali na Cisaltina Ramos não ganha normalidade, não teve realmente alguns atrasos na abertura por alguns problemas de logística, mas entretanto já não retoma a normalidade, as mesas funcionam normalmente em todas as assembleias aqui. Por questões também da pandemia que nos está vivendo atualmente, então não tem alguns problemas que impediram de fazer aquela mudança e também a nível de transporte, alguns problemas em termos de materiais, mas já estão todos resolvidos pela equipa que não tem também à disposição no terreno praticamente. O delegado da CNE assegurou ainda que não registraram nenhuma situação de boca de urna e afirmou que os fiscais estão nas assembleias para controlar e impedir que esta operação aconteça. Depois de passar por algumas assembleias de voto nas zonas sul da cidade da Praia, não pode constatar que pessoas estão a cumprir distanciamento, estão munidos de máscaras e álcool gel para cumprir o direito de voto. Entretanto, ali na bairro de Achada de Santo Antônio, precisamente na escola Cisaltina Ramos, apesar de delegado de CNE, a situação e escrutínio se decorre normalmente,
Não obstante algum atraso na logística, não pode encontrar também eleitores que falam seus nomes que saem na lista, algo que causa alguma indignação. Portanto, bem nesse momento, também cumprir a voto. Quem é dever e direitos. Infelizmente aqui, bem ali, é um bocadinho desorganizado, porque a minha mulher foi orientar que o nome que sai, é coisa na internet, é coisa na área de não que se coisa. Agora se pergunta para a parte ali, que quem também não entra num parte, assim na outro, e ele na maneira se sente vontade que vota. De acordo com a Comissão de Recenseamento Eleitoral, no Conselho da Praia estão inscritos um total de 86.051 eleitores que devem ir às urnas para exercer o direito de voto e escolher os dirigentes do poder local para os próximos 4 anos. E vamos agora até a localidade de Bairro Craveiro Lopes, onde já se encontra a nossa jornalista Idalina Silva, para saber qual é o ambiente que se vive neste momento a nível das eleições autárquicas. Muito boa tarde, Idalina Silva. Olá, muito boa tarde, Dineia. Cima Buflá já não está ali no bairro, onde que ali na escola se decorre votações para as eleições autárquicas. E ainda está a pessoas que também votam, então, e também no setor ali que tem pessoas um bocadinho próximo de companheiro, mas está ali colaboradores para mostrar mas tem que ter aquele distanciamento social para modo de Covid, né? Mas também pessoas têm seus álcool gel para entrar lá dentro, para poder votar. E também gosto de ter ali um senhor, que é o senhor Amaro, para vir fazer um bocadinho de balanço, que foi essa experiência nessa votação, no contexto de pandemia. Então, senhor Amaro, eram eleições diferentes, né? Para modo na Covid-19, como que foi a experiência para o senhor? E em a experiência ali foi ótima, aquele que se atua em ponto de vista, e o povo se trabalha direito, cumpre tudo que as ordens e regras, e estamos a seguir o que as normas de Covid-19. Tudo alguém se utiliza máscara e mesa de voto, na entrada, e nem tem bom serviço por acaso. E também em termos de voto, o povo se tem mesa de liberdade, não só de promessa, e já não deu basta também. E jovens já me permite a mudança. E sobre as pessoas que ainda cá votam, qual é a mensagem que o senhor deixa para eles? A mim deixa a mensagem para cada um de nós para não votar, para nunca deixar de que vota. Para nós tudo está a fazer parte do nosso país. É que orgulho que também fazendo e nosso país muda. Se não deixa para orgulho, nosso país nunca está muda. Então não tem que estar bem para não mostrar aquela dignidade, mas não está ali para não lutar liberdade. Se enquanto nunca mostra liberdade é através do nosso voto, de nossa confiança. Até pode ser hoje, amanhã que muda, mas não tenho certeza, mas está muda. Que Deus viaja com o futuro, Deus viaja, mas está muda para bem. E está contínua também, está trabalha. Nunca sabemos para a praia, mas só continua com a praia. Não tenho certeza, mesmo mudança, eles sabem ser ridículo para o povo, para hoje a realidade. Mas jovens vivem bastantemente só de promessa. Então, muito obrigada, Amaro. Então, Edineia, as declarações da senhora Amaro sobre as eleições autárquicas ali na Bairro Craveiro Lopes, mas antes não passa para a Várzea, onde que também colaboradores de CNE falam numa eleições que decorre na normalidade, o povo colabora. Não encontra algumas pessoas que a resistência não crê que vota, mas a maioria está a exercer esse voto como um direito de ser. Então, para agora é tudo, Edineia, não está volta para o estúdio de Record TV. Muito obrigada, Idalina Ramos, por essas informações sobre o ambiente das eleições que se vive no bairro Craveiro Lopes. Por agora é só, voltaremos a partir das 17h30 com novas informações sobre o escrutínio a nível nacional. Fique bem e fique com a Record TV.